Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas, eu sou Marcelo Queiroz e olha só, estou de volta aqui nesse apiário. Lembra que eu tinha dito que de 3 enxames que eu tinha aqui, eu ia fazer 6 enxames, ficar com 6? Pois bem, aqui praticamente está concluído, falta eu só dar mais uma revisão e hoje está com aproximadamente 33 dias depois do início, ou seja, eu tenho que fazer aqui apenas a última revisão para eu consolidar essa divisão. Que vamos passar aqui observando a boca dos alvados. Aqui ó, enxamezinho, uma hora dessa como é cedo, ainda não tem tanta movimentação. Olha só a abelha saindo. Outra coisa importante, curte o vídeo. Eu quero pelo menos umas 1000 curtidas nesse vídeo. E para eu atingir essa meta, só é possível se você curtir esse vídeo. Mas aqui a gente considera que deu certo. No caso, essa que eu acabei de mostrar foi uma divisão que eu fiz muito rápido. Assim como todos esses enxames. Você não gasta mais do que meia hora do seu tempo. Olha só, outro enxame. Esse aqui é um dos que foi dividido. Olha só. Esses enxames todos já estão precisando que eu forneça mais espaço. Mais um aqui, ó, que foi dividido. E aqui, ó, é o enxame que no processo de divisão dele, ele foi feito sem eu inverter as caixas. E essa é a vantagem, o enxame mãe, ele não fica tão fraco. Vocês podem ver aí, né? Já tem até abelha aqui tentando me enferruar. Estou sem luvas, mas estou de jaleco. Logo, não tem problema. Mas eu só quero que você saiba que é perfeitamente possível você crescer, aumentar o número dos seus enxames a partir de divisões. Dá para fazer muito rápido. Você já curtiu o vídeo? Curte o vídeo. Isso é muito importante. Pode ser o dislike também, isso mostra que eu não estou no caminho certo, mas o importante é que você curta o vídeo. Você vê, ó, em um mês aproximadamente, se você estiver alimentando, se tiver pelo menos um polizinho na natureza, a cada mês dá para você dobrar o número de enxames seu. Aqui eu já posso fazer novamente a divisão de todos esses enxames. Inclusive ali, ó, abelha entrando com pólen. Vamos para frente. Aqui, ó, mais outro enxame. E como eu estava falando, você a cada mês, depois que você inicia na apicultura, você pode dropar o número dos seus enxames, desde que tenha um pouco de pólen na natureza e você forneça o xarope, ou caso não tenha pólen, pode ser que tenha períodos do ano que não tenha pólen na natureza ou não tenha como elas ir pegar esse pólen, regiões mais frias em que as abelhas não tem como sair das colmeias, você fornecer, isso também é possível. Essas divisões eu fiz em núcleo, mas você também pode fazer sem ser em núcleo, pode fazer na caixa. Se for na caixa, o ideal é que quando feita com poucos quadros, ou você utilize cera para proteger aqueles quadros que você está dando ali para ser puxado as realeiras, ou você usa uma placa, pode ser de PVC, pode ser uma placa de madeira imitando o quadro para reduzir o espaço dentro da colmeia. E assim elas terem mais controle. Mas é perfeitamente possível. Aqui eu já poderia dividir esses 6 enxames e ficar com 12. Tudo isso num espaço muito curto de tempo. Aqui mais um dos enxames que foram divididos. Agora aqui está entrando num período que vai mais ou menos de outubro até janeiro, dependendo aí do início das chuvas, fevereiro, março, em que é muito ruim de fazer divisão. Mas caiu chuva, já pode voltar a fazer divisão. Inclusive aqui não é recomendado fazer divisão nesse período, porque é o período de escassez. Tem muito pouco zangão na natureza, por conta das floradas, né? Que cessaram aqui outro, ó. No caso esse aqui é um dos enxames filho. E como eu estava falando, as floradas aqui praticamente estão acabadas. Teve só uma floradazinha inusitada agora de jurema preta. Mangueira e cajueira é normal, sempre tem, mas passou esse período, passou essas floradas, pronto, o apicultor não pode contar mais com nenhum tipo de floradas. E
O que é necessário você fazer e ter cuidado quando você faz esse tipo de divisão para você não se perder? Primeiro, né, o melhor período. Eu sempre gosto de fazer ou bem no início ou no final, porque assim você não prejudica tanto o período de produção. Esse é sempre o melhor período. Mas dentro desse intervalo, início de safra até o final de safra, é excelente. Você faz, não precisa nem sequer mesmo alimentar os enxames. Mas se você tem medo de estar perdendo, ainda não aprendeu a observar a florada, saber ler tanto a florada em campo como os enxames, o aconselhado é sempre alimentar os dois enxames. Nem que seja só uma, duas alimentações boa, bem feita, principalmente com néctar, mas também com pólen ou ração proteica. Eu sempre aconselho a você estar fazendo antes, mas durante também é bastante recomendado, caso você não esteja observando essas floradas na natureza. Esses são inicialmente os principais pontos que você tem que observar, que é o período, escolher o período que você vai fazer a divisão, bem como o tipo de divisão. Final de safra, qualquer tipo de divisão que você fizer, você vai ter tempo para desenvolver os enxames. Voltando aqui, mostrando, esse aqui também é um enxame filho. Já o início de safra, eu não gosto de fazer aquelas divisões pequenas ou estar dividindo enxames muito pequenos, porque a chance de você produzir com eles são muito pequenas, a não ser que você tenha apiário de apoio, que em alguns casos você pode estar pegando o quadro desses apiários para fortalecer aqueles enxames menor, seja com abelha, seja com quadro de crias, e com isso também crescer rápido, desenvolver rápido esses enxames. No início de safra é muito bom você fazer divisão em X, divisão ao meio, desde que esses enxames já estejam grandes, já estejam forte, bem desenvolvido. Divisão com 4 quadros, divisão de cheiros, onde o enxame filho formado fica com mais de 5 quadros. Todas essas divisões são muito bom de você estar fazendo no início da safra. Já no final, eu deixo para fazer aquelas divisão com 1 quadro, com 2 quadros, aqueles enxames menores que não chegaram a produzir e que eu quero de alguma forma aproveitar eles, nem que seja só mesmo para produzir enxames, porque você vai ter tempo para acompanhar ele, para desenvolver ele. E aí que entra a questão da alimentação. Aqui já está com 15 dias que eu não alimento, mas depois que eu dividi, eu fiz 2 na primeira semana, logo, pegaram muito rápido o xarope, então eu já fiz logo na sequência outra, e aí na semana seguinte fiz só mais uma. Assim sucessivamente, fiz 4 alimentações. Mas, no geral, é bom estar observando. Tanto que a maioria desses enxames aqui, praticamente já toda a cera está puxada, porque além de eu ter dado cera alveolada nos que ficaram faltando cera alveolada, eu aproveitei alguns quadros de enxames que eu estava revisando e acabei fazendo algumas uniões. E logo eu aproveitei todos os quadros com crias, ceras novas que estavam puxadas e adiantei aqui o processo para ela. Aqui, ó, pelo horário, você pode ver que a movimentação está muito baixa. Aqui eu posso subentender algumas coisas. Primeiro, que eu deveria estar levantando a hipótese, não ter alimento na natureza. Errado. Inclusive eu posso ir ali mostrar para vocês como tem ainda jurema preta com florida. O mais provável aqui, o que é que eu posso estar subentendendo é o seguinte: tá precisando de espaço, não tem mais espaço e elas estão sem o que fazer. Porque tem um pouco de florada na natureza, tem cajueiro, tem ainda um pouco de jurema preta e tem mangueira. Olha só, entrando com pólen, provavelmente pólen de jurema preta. E como eu falei, basicamente eu posso subentender isso, porque esse é um horário de grande movimentação. Outra coisa, tá? Que isso entra na questão da leitura de enxames. Aqui eu tenho observado o seguinte, que tudo indica que no próximo ano eu vou ter um ano muito bom, um ano espetacular. E eu posso fazer essa suposição a partir da leitura do entorno dos enxames. Até o momento, todos os enxames estão ainda muito fortes. Isso não é comum numa época dessa. E em partes isso se deve
ao fato de, por exemplo, a Jurema Preta já ter florido 2 vezes aqui, e os cajueiros, mangueira, tudo com uma florada espetacular por conta de um inverno espetacular que nós tivemos. E isso já me faz pensar e acreditar, vai depender muito do quadro chuvoso, que no próximo ano vamos ter um ano excepcional, porque já vamos chegar no período chuvoso com enxames grandes, com enxames fortes. Como eu falei, ó, esses enxames aqui não é comum quando eu faço a divisão nesse período, eles estarem com baixa movimentação desse jeito. Só que aqui eu sei que eles estão com toda a cera puxada, praticamente tudo cheio de alimento, néctar e pólen, e pouca atividade que você vê aqui pode ser atribuída a isso, a falta de espaço, falta delas terem o que fazer. Inclusive é a próxima etapa aqui que eu tenho que fazer nesse apiário, além dessa última revisão, para verificar se tem postura, que a forma como você verifica se está tudo bem, se deu tudo certo, basta ver ovo, não precisa nem ver a rainha, a não ser que você queira marcá-la enquanto os enxames estão com a população ainda reduzida. E aí no caso aqui, só falta eu fazer isso, fazer essa revisão e também transferir todos esses enxames para caixas padrão e inteirar com cera. Ah, Marcelo, e se você fizer isso agora, esses núcleos aqui são todos núcleos com 5 quadros. Qual vai ser o procedimento? Você já coloca toda a cera? Não, gente, eu não coloco toda essa cera, toda de uma vez. O que vai ser feito aqui é que eu vou colocar no máximo 2 lâminas de cera para cada enxame desse aqui, no caso quando eles for para a caixa, e aí fazer alguma alimentação, pouca mesmo, e verificando cada 15 dias, uma vez no mês, se elas puxaram essa cera. Caso elas tenham puxado, eu forneço mais. Se eu quiser acelerar o processo para fazer outras divisões, principalmente bem no início logo das primeiras chuvas, principalmente quando você perceber que já vai entrar néctar, vai iniciar a próxima safra, eu vou e adianto fazendo essa alimentação pesada, porque aí sim eu vou estar com todas essas ceras puxadas, enxames populosos. E lembrando, eu só consigo isso nesse período agora de escassez se eu fizer a alimentação, principalmente a proteica. Energética, elas só vão puxar mais é cera. Mas a proteica, principalmente a proteica, ração proteica, elas vão aumentar o número de abelhas rapidamente. Vão ficar gordas, vão ficar bem nutridas. Outra coisa importante, aqui vocês viram que de 3 eu fiz 6, só que lembrando, é você dividir apenas os enxames que você sabe que são produtivos. Você não vai ficar fazendo divisão de enxames que você sabe que não produz nada. Fazer a seleção, fazer a divisão apenas desses enxames que produz. Não vai ficar aí dividindo enxames que não produz, enxame de genética ruim, que isso não é legal. Isso no futuro você vai pagar um preço bastante grande. Então era isso aí, só não esquece de fazer a inscrição no canal. Muito importante também, você está curtindo o vídeo, vamos curtir o vídeo. Assim, só mostrar aqui para vocês o que eu estou falando, ó. E olha só, ali é a Jurema Preta e ainda com um pouco de flores, porque está afindando já uma segunda florada esse ano. E isso é simplesmente magnífico. Então era isso aí, não se esquece de se inscrever no canal, dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.